dia, pessoal. Hoje, quando a gente começou a conversa aqui, acho que a grande maioria não tinha entrado ainda, a gente estava conversando que nada acontece por acaso, né? E aí entra o Luiz Vieira falando sobre o futuro, o Luiz Bastos também comentando, e eu vi falar aqui um pouquinho também de futuro, o que a gente está prevendo aí para os próximos tempos, e acho que tudo mais ou menos se converge na mesma ideia do que está vindo para 2023 e que a gente tem que sobreviver de alguma maneira. Lógico que a grande maioria de vocês já fez o seu planejamento para o ano que vem, né? Tenho certeza que está todo mundo pronto, já sabe, já fez o seu orçamento, já sabe quanto vai vender. Então, hoje é só mais um toque para vocês entenderem como a gente da MT4 está vendo esse futuro aí a curto e médio prazo, vamos dizer assim, porque antigamente a gente tinha o curto prazo, era 1 ano, 2 anos, médio prazo ia 5 anos, a longo prazo a gente fazia um plano para 10 anos. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Hoje o curto prazo é 2, 3 meses, o médio prazo já é 1 ano e o longo prazo já não existe mais. A gente tem que rever isso o tempo todo. E a MT4, para quem não sabe ainda, né, a gente começou em 2021. Né, eu era sócio de um escritório de propriedade intelectual, que muita gente conhece como marcas e patentes, e a gente resolveu montar uma empresa praticamente minha. Hoje eu tenho 98% da empresa, mas com uma visão um pouco diferente. A gente não queria ser mais uma empresa específica de marcas e patentes, né? A gente queria criar algo diferente no mercado. Então, a gente separou a empresa e, no início de 2021, em plena pandemia, a gente resolveu montar uma equipe nova. A gente já tinha, estava trazendo uma boa parte da equipe que já tinha na empresa anterior e ainda trazendo algumas pessoas novas. Então, a gente partiu desse conhecimento jurídico e prático de profissionais com grande experiência na área de propriedade intelectual, mas querendo que tivessem coisas diferentes, né? E aí, depois de 2 anos, praticamente, de 2021 e uma boa parte de 2022, a gente chega no momento de criar o nosso planejamento estratégico para 2023. E aí a gente pensa, como a gente cria um planejamento estratégico? A gente tinha, como uma pequena empresa, a gente não tinha praticamente nada escrito, a gente tinha só as ideias que estavam na minha cabeça, a gente tinha pouca coisa mensurada. Então a gente começou a mensurar nesses 2 anos todos os resultados que nós tivemos, todas as mudanças, todas as ideias, todos os investimentos que a gente teve, para a gente começar a pensar como vai ser 2023, o que a gente vai precisar fazer e para onde a gente está indo. Aquela velha história, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, todo caminho está valendo. E a gente quer ter um caminho mais ou menos definido. Talvez não totalmente, porque hoje as coisas acontecem de um jeito muito rápido, mas que a gente tem um norte aí para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. E a primeira coisa que veio à nossa mente é qual o nosso negócio, né? Se a gente queria fazer alguma coisa diferente de marcas e patentes, né, o que a gente tinha como definir a nossa empresa? Esse foi o primeiro questionamento da gente. A gente seria um escritório de marcas e patentes igual aos outros, né? Ou a gente ia ser uma empresa especializada em proteção empresarial estratégica? Então, a gente começou a pensar que o que a gente queria fazer era um conceito muito maior do que simples registro de marcas e patentes, né? A gente queria lidar com a proteção das empresas de uma forma geral, seja essa proteção ligada à propriedade intelectual ou não tão específica assim. Então, a gente começou a delinear quais seriam os serviços que a gente poderia estar oferecendo para uma clientela que a gente já tem hoje quase 1.000 clientes na nossa carteira, uma boa parte são clientes do exterior, e a gente queria, desde o início, ser uma empresa diferente. Então, essa era a ideia. Mas, para a gente chegar no que a gente vai fazer, a gente tem que primeiro ter uma análise interna. E como é que a gente faz essa análise interna? Primeiro, a gente tem que definir quais são as nossas áreas, né?
e dentro dessas áreas a gente determinar como nós estamos. Então, a gente começou desde o início ali a nossa área de recursos humanos. Quem são os nossos profissionais? Quais são as características? O que eles podem agregar de movimento adicional no nosso negócio? A nossa parte financeira, de onde vão vir as nossas receitas, o que nós vamos estar gastando nesse período. A parte operacional, todos os serviços que a gente já tem, os serviços novos, a gente começou a mapear para ter um padrão já pronto de serviço para a gente dar para os nossos clientes, oferecer para os nossos prospects, né? E a gente já tinha, na empresa anterior, uma noção muito boa, principalmente porque a gente conseguiu a ISO 9000 na empresa anterior, a gente fez um trabalho já de selecionar todos os serviços que a gente tinha e sistematizar isso para conseguir a ISO 9000. E, finalmente, a área de marketing, como a gente ia comunicar tudo isso para o mercado. A gente tinha que definir posicionamento estratégico, a gente tinha que definir quais seriam os meios de comunicação que a gente estaria utilizando, como seria toda a nossa estratégia para chegar ao nosso consumidor e os nossos prospects, mostrando que a gente não era só empresa de marcas e patentes, mas a gente era uma empresa muito mais interessada num trabalho de proteção da empresa como um todo. E, além dessa análise interna, a gente tem que fazer uma análise externa também, baseada em tudo que a gente pode estar esperando aí o que venha, né? Então, a gente vai fazer uma análise da economia, das mudanças na sociedade e o que a concorrência está fazendo também para a gente pegar o que é a parte boa e evitar a parte ruim. Quando a gente fala tudo isso, é como o Luiz falou, os Luizes falaram, né? Independente de quem ganha a eleição nessa semana, né? O domingo. E não interessa se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula, se vai ser empate aí, né? Vamos dizer assim, se vai ter um terceiro turno. A nossa vida continua e a gente tem que estar com tudo mais ou menos previsto para a gente ter a capacidade de responder todas as mudanças que vierem ou as manutenções aí do status quo dentro da nossa sociedade. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise tanto interna quanto externa para que a gente faça toda essa previsão mais complexa e mais correta do que vem por aí. E aí a gente tem que definir onde queremos chegar e como vamos chegar lá, quando e quanto isso vai custar, né? É o velho problema de a gente ter que ter um plano de ação onde a gente vai determinar o que a gente vai ter que fazer para chegar naquele objetivo que a gente está colocando. Então, a gente vai traçar todo esse plano, qual o tempo que a gente vai levar e quanto vai custar isso, se a gente vai ter o capital necessário para a gente fazer todas as mudanças e todos esses planos que a gente está em mente. E aí a gente tem que estar preparado para as mudanças, não é? Como a gente falou, os nossos planos aí, a gente tem que ter planos de curto, de médio prazo, longo a gente já está esquecendo, porque não tem mais condição de fazer, porque nesse caminho a gente tem mudanças em geral. Se são pequenas mudanças, a gente pode fazer pequenas alterações de rota, é só fazer uma revisão do plano que a gente tinha. Se são mudanças mais ou menos esperadas, a gente tem as mudanças razoáveis de rota e a gente tem que fazer uma revisão mais detalhada desse plano. Mas existem mudanças aí que são totalmente inesperadas, chamadas os cisnes negros, né, da vida, onde a gente tem que ter grandes mudanças de rota. Então, a gente tem que mudar muita coisa do que a gente já tinha planejado. O mundo hoje, como a gente estava até conversando, existem algumas previsões aí, né? Mas são muito difíceis a gente analisar quais serão os impactos dessas mudanças, né? Então, os próximos tempos aí são tempos de incerteza total, né? Quando a gente fala que está tendo uma guerra na Europa, isso não vai afetar a gente, vai afetar sim, né? O meu trabalho afeta bastante, porque eu trabalho muito com o mercado externo também. Então, a gente tem um grau de incerteza muito grande nas consequências disso. Hoje,
eu acompanho muito o noticiário do exterior e vejo, por exemplo, que algumas fábricas no exterior já estão dando férias coletivas por falta de energia. Então, quando você começa a ter coisas tipo coisas assim que a gente não está esperando, a gente não faz muita ideia, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento para a gente não ficar tão vulnerável nessa história, porque isso vai acabar chegando aqui. Os Estados Unidos colocou trilhões de dólares, acho que 6 trilhões de dólares aí na guerra, e uma hora alguém vai ter que pagar essa história. E quem vai pagar? Não só o consumidor americano, mas muita gente que está envolvida nisso. E hoje, com a globalização, todo mundo está envolvido. Vai acabar sobrando para a gente aqui no Brasil também. Seja pequena empresa, seja média empresa, seja grande empresa. Então, o que a gente está aí trabalhando em termos de expectativas para os próximos anos, principalmente 2023? Eu não estou esperando grandes variações, mas a gente vai ter pequenas variações negativas de uma forma geral. A gente não está na guerra, a gente não investiu em guerra, mas a gente vai sofrer o impacto disso, né? A gente já está saindo da pandemia, mas a gente ainda tem algumas coisas que acontecem e influenciam diretamente nosso trabalho. Por exemplo, uma das coisas positivas, vamos dizer assim, é que muita gente perdeu o emprego e muita gente teve que abrir uma nova empresa. E quando abre uma nova empresa, ele vai procurar registrar a marca, vai procurar ter uma assessoria, vai procurar ter uma consultoria mais completa na área legal. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente perde de um lado, a gente tem que criar novas possibilidades para que a gente tenha uma variação um pouco melhor, uma análise um pouco melhor, para a gente ter um resultado um pouco melhor. O próprio mercado de marcas e patentes, nos últimos anos, aí, de 2020, 2021 e 2022, a gente teve um crescimento muito grande em razão do desemprego das pessoas e da abertura de empresas, de pequenas empresas aqui no Brasil. Então, muita gente foi mandada embora e muita gente acabou abrindo sua empresa. E isso fez com que houvesse um crescimento muito grande na parte de marcas depositadas. Em relação a esse público, passou aí, teve um crescimento mais de 10% em relação ao total. Ao mesmo tempo que a gente teve um decréscimo do investimento externo aqui no Brasil. Então, a gente está esperando um crescimento, mas um crescimento que não seria tão grande, porque essa onda de demissões e dessa onda de aberturas de empresa provavelmente vai dar uma arrefecida aí em 2023. É o que nós estamos achando. Ao mesmo tempo, a gente acha que o mercado de consultoria vai ter um aumento, porque essas empresas que foram abertas vão precisar se manter no mercado. E para se manter no mercado, uma consultoria, seja legal, ou seja uma consultoria econômica, ela vai acabar precisando de uma ajuda externa para continuar esse crescimento, para continuar esse posicionamento no mercado. Então, provavelmente, a gente está acreditando aí que vai ter um aumento. E um mercado que a gente está lidando bastante, que é o mercado de startups, a gente espera aí que vai se tornar mais profissional. Hoje, existe muita gente aí que começa uma empresa, uma startup, com uma ideia e acha que isso basta, mas não basta. A gente percebe que hoje eles estão tendo uma consciência um pouco maior da necessidade de ter uma profissionalização, de ter um planejamento, de ter uma consultoria, seja de marketing, seja legal. Então, esse pessoal, a gente está percebendo que eles estão ganhando um pouco mais de maturidade no mercado, estão conseguindo se posicionar um pouco melhor. Em termos de sociedade, a gente está tendo um aumento muito lento na conscientização de PI no empresariado nacional, principalmente. Hoje, quando a gente comentou aqui, porque a gente tem empresas que exportam roupas, por exemplo, a grande maioria das empresas que exportam sequer acham que tem que proteger suas marcas no exterior. Então, esse é um trabalho básico que a gente faz, a gente tenta orientar as pessoas, mostrar a necessidade de ter a sua marca registrada, pelo menos a sua marca registrada no exterior, de alguma forma, para evitar que existam problemas. Porque quando existe um problema no exterior, isso principalmente bloqueia a sua empresa dos próximos
acessos aos mercados. E quando isso acontece, isso é péssimo para a imagem não só da própria empresa, como do mercado brasileiro em si, porque a gente vê que existe muita falta de conscientização do empresariado nacional nessa parte ainda. Então, a gente faz todo esse trabalho de conscientização da empresa nacional e também da empresa nacional no exterior. A gente procura trazer esse grau aí de profissionalização das empresas. A gente ainda acha que vai ter um crescimento rápido em tecnologia, principalmente em razão do 5G que está sendo adotado aqui no Brasil. A gente acha que vai ter cada vez mais aí mudanças tecnológicas e isso vai favorecer um pouco a nossa área, porque vão surgir mais negócios nessa área, sejam startups, sejam prestadores de serviço para essas áreas. E eu espero aí que, porque se fala muito em novas leis que favoreçam o empreendedor. A gente vê aí, falam em redução de impostos, falam em facilitação. Eu acho que já teve um grande avanço aí em algumas áreas, né? Mas a gente vê que em outras áreas a gente tem ainda problemas, né? Por exemplo, áreas básicas e bobas, né? Eu estava tentando fazer uma filial aqui no Rio, que é a minha sede ainda é em São Paulo. Eu levei quase 2 meses porque um hacker entrou no sistema da prefeitura do Rio de Janeiro e até hoje o sistema está lento em várias áreas, inclusive para abrir uma filial lá. A gente está penando muito, a gente conseguiu essa semana uma autorização para abrir uma filial no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui saber que a área de sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, sistema de segurança de 2009, né? Então, são áreas básicas que a gente precisa ter investimento, não só na área de sistemas, mas principalmente novas leis que favoreçam o empreendedor, principalmente redução de impostos, facilitação de burocracia, que é tudo muito complicado para todo mundo. E se o mundo hoje, principalmente no Brasil, a gente tem um grau muito grande de pequenas empresas investindo e tentando crescer, essa burocracia tem que ser muito melhor, né? Tem que ser muito mais facilitado. Como eu tenho vários contatos no exterior, a gente vê que lá fora as coisas funcionam de um jeito muito mais fácil, tanto impostos como abertura de empresas, movimentação bancária, tudo isso é muito mais fácil do que o Brasil. Então, esse custo do Brasil tem que ser muito menor. Em termos de concorrência, na minha área, eu estou esperando aí que a gente tenha alguns concorrentes mais fortes no interior do Rio. A gente está investindo aí no interior do Rio. Até o Conexão Negócios é uma porta para a gente aberta para o interior do Rio. A gente está indo aí nas cidades do interior para a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar a necessidade dele para o pequeno empresário. Em São Paulo, onde é a nossa sede, a gente está vendo uma concorrência cada vez mais acirrada também no mercado. A gente está tendo que criar coisas novas para atender o empresariado de lá. E a gente está tendo algumas dificuldades para atuar no exterior, principalmente em relação ao dólar, que o dólar aumentou muito, né? A gente teve uma queda recente, mas a flutuação é muito grande. E qualquer coisa que a gente faça um investimento lá fora, a empresa brasileira assusta, principalmente a pequena empresa. Quando a gente fala de gastar $1.500 para fazer um registro de marca no exterior, o cara simplesmente não pensa no benefício, né? Pensa sempre no custo que é isso. Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Então, como é que a gente está tentando lidar com tudo isso, né? A gente está tentando ser uma empresa mais flexível e a gente ter cada vez mais opções para mudanças, né? A gente está tentando criar novas oportunidades, está criando novos mercados, está criando novas parcerias, para que a gente tenha opções que a gente possa utilizar se alguma coisa der errado, né? Quando a gente falou lá atrás que a gente tem que ter correções nos nossos planos, se tiverem algumas mudanças no mercado, a gente tem que ter essas opções. Nosso pensamento é muito esse, de ter a possibilidade da gente ter mudanças aí rápidas, e para isso a gente precisa de uma empresa extremamente flexível, né? Então, é mais ou menos isso que a gente conversa. E para onde nós vamos?
a gente está dividindo o nosso negócio hoje em 3 áreas diferentes, né? A gente tem a parte de propriedade intelectual, que é o nosso carro-chefe, sempre vai ser, mas a gente já está partindo hoje para um negócio de inovação em negócios junto com a consultoria empresarial. Quando eu falo aqui, olha, a gente tem um cliente que é uma empresa de um showroom que pode estar levando empresas de roupas de Nova Friburgo ou a parte de biquínis para um showroom nos Estados Unidos. Isso é um tipo de consultoria para a gente. Então, a gente coloca em contato as pessoas que têm os seus produtos, têm o seu mercado e também com quem pode comprar isso. Então, a gente está trabalhando nessa área também. Acabei de falar com o Luiz, eu tenho um cliente francês que está tentando trazer uma vodka aqui para o Brasil, e ele quer saber com quem ele pode trabalhar aqui no Brasil. Então, a gente está buscando essa rede de relacionamento e botando gente em contato com ele para trazer isso. Então, tudo isso a gente está englobando numa consultoria empresarial e a gente está batendo muito nessa parte de startups, nessa parte de inovação em negócios. E o terceiro pilar do nosso negócio é uma empresa de advocacia, que é as pessoas hoje me procuram muito, olha, eu tenho um processo assim, está entrando, mas não conheço nenhum advogado que atue na área empresarial, seja uma área trabalhista, seja uma área tributária, seja uma ação de consumidor básica. O cara não tem ninguém de confiança. Então, a gente está abrindo o leque, está oferecendo para os nossos clientes cada vez mais opções de trabalhar com a gente. Porque eu acho que há um tempinho atrás, muita gente falava que a gente estava numa era da informação, né? Eu acho que a gente já passou essa era da informação. A informação hoje, você joga no Google, você tem milhões de informações lá que você não consegue nem filtrar mais, né? Então, hoje, a era, para mim, é a era de relacionamento, que faz parte de tudo que a gente estava falando aqui antes, né? De nós estarmos unidos, de nós temos um link com as empresas, com prefeituras, com redes de negócios, de CDLs. Então, toda essa era de relacionamento acaba trazendo para a gente a oportunidade de oferecer mais para as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas procurarem dentro de nossas redes gente confiável e gente com capacidade técnica para oferecer um bom serviço. Então, é isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos prevendo aí para o futuro. Principalmente para o ano que vem, a gente vai estar melhor estruturado para oferecer todo esse tipo de negócio para uma rede de relacionamento que a gente tem hoje. E hoje, para vocês terem uma ideia aí dos nossos clientes, aí, a gente tem muitas empresas multinacionais que trabalham com a gente, né? Desde uma Audi, uma Louis Vuitton, uma Sony, né? Empresas brasileiras que são startups, como essa Mocamind. A gente tem várias empresas aí que, inclusive, Conexão Negócios é nosso cliente, né? Vamos falar aqui, a Smart Control, tem várias outras aí, pequenas empresas que trabalham com a gente. Então, a gente tem uma capacidade técnica muito grande e a gente hoje está desenvolvendo cada vez mais nossa rede de relacionamento. E aí, os meus contatos, quem quiser conversar comigo, quem quiser me adicionar em LinkedIn e tudo, estejam à vontade. É isso, pessoal.